Hello! Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo jóia, Pai Tá me escutando? Jesus? Tô demais. É um grande prazer Tô ouvindo falar top. contigo. É muito bom poder falar contigo, Guilherme. O prazer é meu. Eu sempre quis saber de uma coisa. Vocês estão sediados em Goiânia? Anápolis. Anápolis, no interior de Goiás, né? Aham, Maravilha, bem perto Guilherme. de Goiânia. Maravilha, Guilherme. Olha, a nós do Centro São José, a gente está muito agradecido com essa oportunidade que a gente está tendo, né, de estar aqui contigo para falar de uma coisa que diz respeito à manutenção da nossa fé, que é muito importante, né? E que diz respeito também ao fomento do apostolado para a gente angariar mais almas para nosso Senhor e não viver uma rivalidade entre irmãos que, infelizmente, ao nos dividir, não comunica o Evangelho infelizmente coloca algumas pessoas como rivais quando não era para ser, né, Guilherme? Sim. E esse momento, assim, eu tava conversando com a Légia desse pra trás, que ultimamente a gente tem visto na internet o pessoal matar aquilo que a igreja tem de mais bonito, né? Que é exatamente Exatamente, o fato dela ser universal. Eu exatamente. acho que hoje vai dar pra gente conversar bastante sobre isso, porque é um tema que tem me incomodado. Falhando aqui. Será que o teu sinal tá bom, Guilherme? Eu acho que o meu tá. Alô? Será que tem algum problema no teu sinal? Não, por quê? É porque às vezes falha aqui, mas vamos prosseguir. A gente pode começar rezando uma Ave Maria para iniciar de verdade? Pode, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou para a sala, vou ficar mais perto do modem para garantir, Ah, né? tá. Ótimo, 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 ótimo. Ótimo. Deixa eu fazer isso aqui, peraí, só um segundo. Já tem um tripé maker, ou uma extensão já que é ajeitada aqui para isso. Que maravilha. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, pedindo a Nossa Senhora e a seu esposo, castíssimo São José, que passem à frente, né, desse diálogo que a gente vai ter, para que possamos comunicar às almas a grande beleza que é a Igreja Universal. Ave Maria, cheia de graça, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Guilherme, antes de qualquer coisa, eu sou o professor Laurentino, eu sou graduado em Geografia e hoje eu estou estudando especialização em Filosofia. E aqui em Belém a gente reuniu um bom grupo de amigos para a gente levar à frente essa iniciativa que é o Centro de Cultura São José, que é o resultado de um antigo grupo de estudos que a gente tinha aqui em Belém, em torno do professor Ricardino, que é um professor muito importante inclusive da aula para os seminaristas de Belém, e a gente deu continuidade a esse trabalho. E hoje a gente tem percebido que muitas coisas que a gente tem oferecido para as pessoas no sentido formativo toca no que diz respeito às necessidades da família. E a gente acha que isso não é por acaso, uma vez que a gente tem como patrono São José, né? E hoje, Faz todo sentido. bem, isso não foi a gente que escolheu, não é? Foi a providência que foi fazendo com que assim fosse. E hoje a gente está aqui para falar também de uma coisa que diz respeito à família, só que agora numa dimensão mais grande, né? Mais lato, né? Que é a família universal da igreja, né? E tudo aquilo que infelizmente Exato. possa comunicar uma divisão nela, uma divisão sutil. Eu admiro muito o teu trabalho, eu sou um seguidor do Santa Carona, de alguma forma assíduo. Eu aprendo muito contigo, Guilherme, é um prazer muito grande estar aqui contigo falando essa tarde. Eu que agradeço o carinho e o fato de vocês estarem acompanhando. É Maravilha. bom saber que tem gente no Brasil inteiro que é caroneiro, tem caroneiro em tudo quanto é canto. De desse para trás a gente descobriu um no Acre. Olha que maravilha. Maravilha. E é bom saber, fico agradecido pelo carinho. Então, Guilherme, uma primeira coisa. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de se ver em uma atmosfera de fraternidade diante das grandes expressões de carisma que tem no interior da igreja.
E, infelizmente, isso suscita rivalidades que não deveriam acontecer. E uma das coisas que Sim. me faz identificar com o Santa Carona é justamente esse procedimento que vocês têm em relação a abraçar toda essa universalidade da igreja no que diz respeito a essas várias expressões de carismas. Eu estava assistindo alguns vídeos teus, me preparando, né, para me comunicar aqui contigo, e eu assisti a um vídeo onde tu falava que perguntaram qual era a espiritualidade de Santa Carona. E a tua resposta foi muito bonita, né? A espiritualidade de Santa Carona é ser católico, né? A gente se identifica com os carismáticos, a gente se identifica com as pessoas que têm mais preferência a coisas ditas tradicionais, e enfim. E eu acho que esse convívio entre as várias expressões de carisma é o que deveria acontecer, mas infelizmente eu acho que a efervescência do momento que a gente vive, que sugere tensões nos extremos, nos coloca em dificuldade em se olhar com essa harmonia que ainda está nos faltando, né, Guilherme? Uhum. Olha, eu vejo, pelo menos, as formas mais genuínas de catolicismo que existem, né? A gente tem que colocar uma certa hierarquia naquilo que a gente crê e naquilo que a gente vive. Eu diria que no primeiro patamar, assim, né, no topo dessa pirâmide, né, de crença, a gente tem que levar a sério as 3 devoções brancas, né, que é a Eucaristia, Santa Maria e a devoção ao Santo Padre, né? Eu, particularmente, costumo colocar num degrau abaixo saber lidar com a diversidade de carismas que existem dentro da Igreja Católica. João Paulo II foi uma pessoa extremamente focada nesse tipo de apostolado. Quando ele criou a Jornada Mundial da Juventude, ele proporcionou para os jovens a possibilidade deles terem um choque de cultura tão forte que reavivaria a fé deles. E eu não sei se você já foi numa jornada, se já teve a oportunidade. Não, nunca tive. Eu lembro quando eu fui pela primeira vez e eu me encontrei, eu lembro que teve um dia que eu me encontrei no metrô, a gente estava no metrô de Madrid, e a gente se encontrou com jovens da cidade de Rapa Nui. Sabe onde fica Rapa Nui? Não. Fica na Ilha de Páscoa, bem no meio do Oceano Pacífico. Certo. E eles contando e mostrando pra gente as danças que eles fazem na cidade deles, a cultura deles, né? E era muito engraçado, porque eles mostrando que existiam danças diferentes, danças para as meninas, danças para os meninos, né? E eram danças, tipo assim, culturais, como se fosse a nossa quadrilha, sabe? Só que era uma coreografia que eles faziam e era algo extremamente tribal, você via que era algo tipo polinésio, sabe? E eu via eles mostrando pra gente, eles dançavam no corredor do vagão do metrô, sabe? E enquanto eles dançavam, eu pensava, caraca, mano, esse cara acredita no mesmo que eu. Ele é tão católico quanto eu, ele reza o Pai Nosso como eu, mas ele vive uma vida completamente diferente da minha. Se a gente entra na discussão de separação de carismas, por tradicionais contra carismáticos, carismáticos contra tradicionais, a gente não só está entrando em algo errado, mas isso está demonstrando o quão raso é a nossa fé. Porque o jovem que está em Rapa Nui, ele é tradicional ou ele é carismático? Saca? É a pergunta que eu fico. Porque existem tantas vertentes do catolicismo, existem tantas formas de amar a Deus, e com a internet a gente está descobrindo tantas formas mais distintas ainda, sabe? Vou dar um exemplo. Nos próprios canais do YouTube, você vê que a maneira que esses produtores de conteúdo têm de amar a Deus é diferente. O jeito com o qual eu me relaciono com Deus, o jeito com o qual a Garota Sentinela se relaciona com Deus, igual o Tiba Camargo se relaciona com Deus, são formas distintas. A gente não ama a Deus da mesma forma. Por quê? Porque nós não somos a mesma pessoa. E é exatamente aí que vem a diferença do verdadeiro cristianismo. Porque esse pensamento que a gente tem, de que a única forma verdadeira de ser católico é o meu jeito, é uma visão tanto judaica. Os judeus, eles eram assim. E Jesus, ele sofreu muito com isso, porque na época dele existia uma discussão entre carismáticos e tradicionais, que eram os fariseus e saduceus, sabe? Exato. Jesus ficou entre o espeto e a brasa, igual a gente está vivendo hoje. E quando os primeiros cristãos chegaram e apresentaram uma proposta de religião que era para todo mundo, saca? Não era mais ligado com sangue, ou não era mais... Inclusive, Jesus foi uma pessoa que extremamente criticava essas atitudes de, por exemplo, você está
focando demais no jeito que você lava as mãos, mas o teu coração está longe de mim. Né? Então, isso para os judeus era muito chocante. Pô, uma religião que todo mundo pode participar, você não é mais a raça eleita, que coisa estranha, sabe? Então, a gente, quando entra nessa discussão, a gente acaba assassinando aquilo que a igreja tem de mais bonito. E era aquilo que destacava a igreja das demais religiões do Império Romano antes dela ser a religião oficial, que era o fato dela ser de todos. Ela era do pobre, ela era do rico, ela era do imperador, ela era de todo mundo. Porque Cristo veio para todo mundo. Saca? Cristo veio para Pedro, que era pescador, veio para Levi, que era cobrador de imposto, veio para Zaqueu, que era rico, veio para todo mundo. Então, quando a gente para pensar e vê o tanto que a gente está reduzindo a nossa fé hoje em dia, o que mais me vem na cabeça é que nós estamos passando por uma crise de catequese e uma crise de carisma universal. Porque existe um carisma universal na igreja, que é o carisma da santidade e a evangelização dos povos. Eu acho que... E a gente está sofrendo uma crise nessa raiz, saca? Eu vejo, Guilherme, que... Pode me interromper, porque eu emendo, eu vou embora. Maravilha. Mas eu gosto de pessoas faladoras mesmo. Eu vejo, Guilherme, que a coisa assim que eu mais aprendo com as pessoas que se dizem tradicionais, tipo, é que eles têm uma facilidade muito grande para ter a inteligência deles convertida, não completamente por conta das próprias complicações que eles causam. E, por exemplo, se a gente for falar nos carismáticos, os carismáticos eles têm uma tendência a ter a sensibilidade deles convertida. Né? Tanto a inteligência Sim. quanto a sensibilidade são duas coisas que compõem a nossa antropologia. Então, assim, os carismáticos também devem se empenhar em converter a inteligência deles. Eu não estou querendo dizer que os nossos irmãos carismáticos são ignorantes ou coisa do tipo, né? É que o pessoal que é tradicional tem uma sede maior para ler, para entender o doutor da igreja tal e etc. E os carismáticos, eles por ter uma espiritualidade mais aflorada, né? Então, eles têm uma sensibilidade maior. Então, eles, por exemplo, gostam de revelações e coisa do tipo. Mas, na verdade, é interessante a gente pensar nesses dois polos, né, que não devem ser opostos, que não devem fazer oposição entre si. Eles acabam por revelar que o homem ele precisa se converter inteiramente na sua inteligência e na sua sensibilidade. Para isso, é necessário ter vontade para reunir essas duas necessidades básicas de conversão da nossa inteligência e da nossa sensibilidade que compõem a nossa constituição antropológica. Né? Feliz daqueles que conseguem entender isso como necessidade. E muito triste daqueles que não conseguem entender isso como necessidade e acabam por nos proporcionar uma guerra civil no interior da igreja. E aí eu tenho uma parte que, assim, que me deixa muito preocupado, que é como que ficam as novas almas diante disso. Não somente aquelas que entram na igreja no meio dessa confusão, mas também aquelas que não entram na igreja por causa dessa confusão. Sabe? Então, quando a gente opta por um extremismo qualquer dentro da igreja, a gente tem que ver que a primeira coisa que a gente está abrindo mão são das almas. E abrir mão das almas é abrir mão da única função da Igreja Católica na Terra, saca? As pessoas estão se esquecendo que evangelizar não é a principal função da Igreja, mas é a única função da Igreja. Tudo que a Igreja faz é para evangelizar, sabe? Os sacramentos estão para salvar a sua alma, a liturgia existe para salvar a sua alma, a hierarquia da Igreja existe para salvar a sua alma, o magistério da Igreja existe para salvar a sua alma. A história dos santos existe para... Ou seja, tudo na igreja serve para salvar a sua alma. Se nós estamos dispostos a abraçar o nosso partidarismo, a nossa agremiação católica, a ponto de perder as almas, eu perdi a essência principal do catolicismo, que é salvar as almas. Né? E aí vale lembrar também... Eu aprendi muito com um vídeo que tu tem, onde tu falas dos exageros nossos de cada dia. E tu falou uma coisa que foi absolutamente enriquecedora, que foi a respeito de 3 grupos na igreja que eles, infelizmente, acabam por serem muito percebidos claramente como grupos, de alguma forma, antagônicos. O pessoal que é
que gosta de fazer muita missionariedade, acaba por levar isso tanto ao extremo e se identificar com a teologia da libertação. O pessoal que gosta muito da vida de oração e se identifica muito com os carismáticos, e o pessoal que gosta muito de estudar e se identifica muito com os tradicionalistas. A tensão que existe em cada um desses três extremos é que é interessante, eu falo sempre para os meus amigos, é muito interessante a gente meditar o quanto que a gente pode se perder no lugar certo. Né? A gente pode se Exatamente. perder. Então, o excesso de um pode levar você a se tornar um protestante, o excesso de outro pode levar você a se tornar um político meramente dentro da igreja, no sentido pejorativo, não positivo. E o excesso de outro pode levar a ser um protestante que não absolutiza as Sagradas Escrituras, mas absolutiza a tradição em detrimento das outras coisas. E isso tudo é triste. Exato. Eu diria que, na verdade, esse lado que prioriza a religião do livro, né? Que a gente tem aí, talvez, o carismático destemperado, que poderia ser um protestante, o TL, o cara que cuida da missionaridade, porque a TL já é o extremo, né? O cara que cuida da missionaridade destemperadamente, que ele vira um político, e o tradicional destemperado, ele vira um muçulmano, porque a lógica é mais ou menos a mesma, sabe? É como se fosse um xiita católico, sendo que a gente tem que se encontrar no meio desse caminho. Eu estava comentando ontem, saiu um vídeo ontem, foi ontem? Foi quinta-feira. Saiu um vídeo que eu estava falando das frases que os papas nunca disseram. Eu assisti, né? Muito bom. E aí tem uma frase que eu ainda vou gravar um vídeo falando, mas quem estiver assistindo aqui vai ter um spoiler do vídeo. Né? Que a última... Dos 12, né? Dos 12. Aquela frase, ela parece muito bonita. A priori ela parece linda e maravilhosa, mas peraí, vamos fazer uma certa reflexão aqui. Imagina só que eu dissesse para você a seguinte frase: precisamos salvar as almas, mesmo que para isso eu abra a mão da verdade. Essa frase é absurda, não é? A frase dos 12 ela é exatamente o oposto dela. Precisamos defender a verdade, mesmo que voltemos a ser somente 12. Ou seja, mesmo que nós abramos mão de salvar as almas. O extremo, independente de que lado que ele está, ele sempre está errado. Entendeu? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem... É bom deixar claro, porque a cabeça de quem é destemperado, ele não consegue entender esse trecho. Isso que eu estou falando. Parece que eu estou falando para não defender a verdade. Muito pelo contrário, eu nunca falaria uma coisa dessa. Mas a gente tem que lembrar também que, às vezes, Cristo nos permite algumas coisas para salvar as almas que, olha, eu poderia entrar num debate com você agora, mas se eu discutir com você, eu perco a sua alma. Vamos deixar para ter essa discussão daqui a um ano? Saca? Então, eu posso postergar essa defesa, aflorada da verdade, desde que eu não perca a sua alma. Essa temperança é muito difícil de fazer. Você defender a verdade e ao mesmo tempo não perder as almas é algo que é de santos, por isso que é tão difícil. É um paradoxo que a gente tem que viver no nosso cristianismo, porque eu preciso defender a verdade, mas ao mesmo tempo eu não posso perder a alma daquele fiel, porque as duas coisas são igualmente importantes para mim. Eu tenho um amigo aqui em Belém que ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele falou para mim que a gente estava num grupo de amigos, ele falou assim, no geral, né? Falou, olha, a gente tem que dar a verdade para as pessoas, porque as pessoas são sedentas da verdade. A gente tem que dar a verdade para as pessoas beber, para saciar essa sede. Só que a nossa ânsia de saciar essa sede pode fazer a gente fazer um movimento de levar água para a pessoa, mas não para ela beber, para jogar no rosto dela. Então isso não vai matar a sede dela. Só que acontece o seguinte, Guilherme, essa pessoa que me ensinou isso, que eu aprendi muito com ela, depois passou a jogar o copo de água no rosto das pessoas. Eu fiquei muito triste com isso. Eu imagino. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Assim, se decepcionar na igreja é uma coisa que vai acontecer com qualquer fiel a vida inteira. Se você está assistindo aqui, que está assistindo aí, sabe, vai fazer 16 anos que eu estou na igreja e ano após ano a gente se decepciona com as pessoas. Mas graças a Deus não é por causa delas que a gente está na igreja. Né? É igual São José Maria costumava dizer, né? O Senhor cuida de mim apesar dos meus pecados. Né? Então, assim, quando a gente presta atenção
no ponto de que a gente não pode jogar a água na cara das pessoas, a gente começa a viver uma tensão constante. Porque eu tenho que oferecer a água para a pessoa às vezes não vai aceitar essa água e eu tenho que ter paciência. Eu acho que o exemplo magno disso é a postura de Cristo diante da samaritana na beira do poço. Sabe, Jesus, quando ele foi falar com a samaritana, ele falando de água, né? Quando Jesus vai se encontrar com a samaritana, ele vai se oferecer para a samaritana. E vale lembrar, o ciúme de Deus por nós não é um ciúme egoísta, é um ciúme altruísta. O que será de você sem mim? Né? Não é o que será de mim sem você, mas o que será de você sem mim? Então ele sempre é muito paciente. A samaritana não entende, ela é meio bocó no meio do caminho, mas Jesus ele tem uma paciência de Jó, basicamente, até conseguir levar a fé. E eu levo essa pergunta para as pessoas da seguinte forma: a gente tem que encarar a verdade se ela não, a gente, para essa pessoa que está acostumada a jogar água nas pessoas, né? Beleza, eu tenho que levar a verdade para as pessoas. Se elas aceitarem, bem. Se elas não aceitarem, amém. Aí eu te pergunto, e se seus pais não aceitarem a verdade? Amém? Você entraria no céu sem seu pai e sua mãe? Amém? Seria isso? Saca? Isso é uma postura muito imatura, porque é uma postura descompromissada com o evangelho. Eu jogo o evangelho, se a pessoa aceitar, tanto faz. Não, o missionário ele é compromissado com o evangelho. Se ele não aceitar, vamos tentar de outro jeito. Saca? Ele é insistente, ele é perseverante. Perseverança típica do santo, sabe? Esse dá de ombros, né? Eu falei, para ele, eu lancei a mensagem do evangelho para ele, ele não quis, né? Olha, eu não tô nem aí para ele. Esse dar de ombros é significativo de indiferença, não é virtuoso nada, né? Diferente da postura que Nosso Senhor teve em relação a Judas, né? Porque Judas passou 3 anos convivendo com Nosso Senhor, viu todos os sinais de Nosso Senhor e etc. E ainda assim tinha uma expectativa diferente do messianismo religioso que Nosso Senhor propôs, né? E isso o levou a trair Nosso Senhor. Então, mas Nosso Senhor não desistiu de Judas. Nosso Senhor falou assim, com um beijo tu trai, com um ato de amor tu tem me trair. Então, assim, é muito interessante a gente meditar nisso, porque a gente tem que se preparar, porque o professor Luiz Felipe Pondé, me permitindo aqui citar um ateu, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala só se é traído pelos seus, né? Eu não vou ser traído por uma pessoa com quem eu não confiei, eu não sou nada para ela, né? Só se é traído pelos seus. E quando a gente vê essa série de divisões na igreja, as pessoas elas estão cheias de boas intenções, mas fazendo um desserviço, né? Que de alguma forma é uma traição, porque isso pode significar uma fratura, mais uma divisão na igreja, né? E não dá para a gente se contentar, Guilherme, com o nosso gueto. Não dá para a gente se contentar com o nosso bairrismo. Não dá para a gente se contentar com o nosso segregalismo local em torno de uma capela, em torno de uma paróquia, em torno de uma pastoral. De um rito. Pessoas que pensam como eu, que lê os mesmos livros que eu e coisa do tipo. Isso não tem universalidade. Não, isso é anti-universal isso, para falar a verdade. Eu estava conversando com a Laís desse para trás, eu vi uma história muito bonitinha. É uma história que diz assim, qual filho a mãe ama mais? Não sei se já ouviu falar dessa história. É uma história típica daquelas de PowerPoint, sabe? Que as mães compartilham no e-mail, sabe? Mensagem de WhatsApp. Só que a frase ela é muito bonita. Ela diz assim, as mães costumam amar mais os filhos que mais precisam. Então a mãe ama mais. Qual é o filho favorito da mãe? É aquele que está doente. No outro dia pode ser aquele que está pobre, sabe? E eu fui na casa da minha mãe dia desse para trás, meu irmão mudou para o Canadá. Ele tem 20 anos e foi fazer faculdade lá. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, ela comprou um porta-retrato, aquele que tem várias fotos, sabe? Uhum. E tava cheio de fotos do João Vitor, assim, sabe? Lá em volta. Aí na hora que eu vi o porta-retrato na mesa, assim, cheio de foto dele, tinha foto minha também com ele, sabe? Aí eu lembrei dessa história, eu falei, nossa, qual o filho que minha mãe ama mais hoje? Minha mãe ama mais meu irmão, porque ele precisa mais.
O meu irmão tá sozinho lá, ele tá encarando uma coisa que ele não encarou ainda. Então, a postura de Cristo é exatamente a mesma. Eu dei essa volta inteira para chegar aqui. Se você for estudar a cultura judaica, só come comigo, no meu prato, as pessoas mais íntimas que eu mais amo. Então, por exemplo, um filho somente comeria, o pai só deixaria o próprio filho comer no mesmo prato. Guilherme, e aí quando perguntam para Jesus quem que iria traí-lo, ele fala, aquele que comer o pão comigo. Quem era o discípulo amado? Era Judas. Judas era o mais amado. Por quê? Porque era o que precisava mais de amor. Era o que precisava ser mais amado. Sabe? Essa é a postura de Jesus. Jesus não é o cara que joga o evangelho e se você não aceitar, amém. Não, Judas já tinha efetuado a traição. Mesmo assim, ele comeu no mesmo prato que Cristo, sabe? Judas era o que mais precisava de amor. Nosso Senhor recebeu o ato de traição de Judas e amou a pessoa de Judas, né? Mas ciente das consequências daquela má ação de Judas, nosso Senhor falou depois, né? Melhor seria que ele não tivesse nascido. E a gente especula na teologia que isso possa significar um indicativo muito forte da condenação de Judas e que seria bem pesado, né? Agora, é interessante, Guilherme, falar isso porque nós sempre vamos ser tentados a renunciar justamente àquilo que é mais importante, que é o amor. Então, às vezes, por a gente ter a convicção de que a gente está no lugar certo, a gente vai ser tentado a faltar com a caridade, com aquele radicred. A gente vai ser tentado a faltar com a caridade, com aquele carismático excessivo. A gente vai ser tentado a faltar com a caridade com aquela pessoa que acha que tu precisa ler tal coisa para te se convencer da ideia dela, sabe? E assim, em particular, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu falto muito com a caridade nesse sentido. Eu tenho muitos amigos que falam, olha, talvez isso que tu fez seja coisa para te levar para tua confissão, né? E eu faço os meus exames de consciência por aí, mas é interessante a gente meditar o quanto que a gente sempre vai ter tentado justamente naquilo que é mais importante, que é renunciar ao amor àquela pessoa que está, às vezes, até fazendo um desserviço no interior da igreja, né? Promovendo certos paralelismos, mas a gente tem que admitir que são pessoas que precisam do nosso amor, precisam ser amadas por mim, né? E aí está o heroísmo do amor. Eu perdi o finzinho do que você falou. Travou. Aí está o heroísmo do amor, né? Que da gente amar as pessoas que não necessariamente estão fazendo uma coisa que a gente venha a gostar, que a gente venha a lisonjear. Ah, sim, sim. É exatamente isso. O exercício do amor, ele é um exercício que dói. O amor, ele não é um sentimento. Ele nunca foi e ele nunca vai ser um sentimento. O amor é uma decisão, saca? Se você virar para uma mãe que tem um filho drogado e perguntar para ela se ela ama aquele filho, obviamente ela vai falar que ama. Só que se você perguntar qual sentimento ela tem por aquele filho, talvez ela sinta angústia. E a coisa sabe? que a gente necessita amar, talvez no nosso tempo, seja a unidade da igreja, que ela está constantemente ameaçada. Exato. E ver a unidade da igreja como uma necessidade de busca de amor constante, como a gente materializa isso, né? É no esforço da gente congregar no nosso coração a aceitação às diversas expressões de carisma. Se o Santo Padre, ele legitimou tal expressão de carisma, quem é você para se opor? Talvez você possa não se identificar com esse carisma, tudo bem, é compreensível, você não é obrigado a ser aberto a esse carisma, mas quem é você? O professor Ricardino Lassadier, que foi nosso orientador por muito tempo, ele nos ensinou uma coisa muito bonita. Ele falou assim, antes, quando a gente era identificado como grupo de estudos apostolado Bento XVI, ele escreveu tipo um decálogo de como deveria ser o procedimento dos membros do grupo, né? E uma das passagens do decálogo falava exatamente isso. A gente nunca vai ensinar o que a igreja não ensina e a gente nunca vai proibir o que a igreja não proíbe. Então, isso desperta o nosso coração a estar aberto a tudo aquilo que a igreja permitiu ser expresso no interior da própria igreja. E a gente ama isso, né? No Centro São José, a gente recebe colaboração de pessoas da Ordem Terceira dos Arautos do Evangelho.
que frequenta as reuniões do projeto Opus Dei aqui em Belém. A gente recebe ajuda de sacerdotes que é do caminho neocatecumenal. E eu, em particular, eu me sinto muito feliz por essa expressão, por essas várias expressões de carisma, porque eu vejo muito claramente, Guilherme, a universalidade da igreja. E é muito lindo ser igreja. Por isso. Exato. Isso é o mais interessante, é saber. E é o engraçado, que eu fico. Meu pai é evangélico, né? Meu pai é protestante. E entre os protestantes tem uma cultura que é de chamar alguém para ir na sua igreja, né? Ah, vamos lá na minha igreja, sabe? E tal. O que eu acho mais massa da igreja católica é você saber que você nunca vai chamar um católico para ir na sua igreja, saca? Você nunca vai chegar num... Ah, eu sou carismático, eu nunca vou chamar um tradicional para ir para a minha igreja, porque ele já é da minha igreja. Ah, mas vocês não se parecem. É exatamente isso, a gente não se parece, a gente é da mesma igreja. E isso é muito massa, velho, isso é muito legal, sabe? Olhar para a pessoa e falar assim, cara, esse cara não tem nada a ver comigo, mas ele é da mesma igreja que eu. Olha que legal. E o engraçado, voltando na jornada que eu tinha comentado, saber que alguém é católico te deixa de uma proximidade instintiva dela de uma maneira absurda. Você tá, sei lá, em outro país, andando de metrô e vê alguém rezando o terço, você tem mais empatia por aquela pessoa, mesmo sem saber o nome dela, saca? Pensa logo assim, nossa, porque você... tem um bocado de coisa em comum. Exato, sabe? E eu não faço ideia de quem é você, mas a gente tem muita coisa em comum. Sei lá, é tipo você viajar de avião e ver uma freira embarcando. Sabe? Você vê uma freira embarcando. Nossa, velho. Aham. É como ver um membro da família, né, Guilherme? Olha lá, é meu parente. Da própria fé. Exato, cara. Isso é muito legal. Eu lembro uma vez que várias vezes ser católico me ajudou bastante. Eu vou contar uma história. Uma vez eu encontrei com um frei. Eu estava indo para Goiânia e aí passando pela BR eu encontrei com um frei pedindo carona. E a minha cidade, ela foi construída em volta de igrejas franciscanas. Então, os franciscanos aqui em Anápolis são muito fortes. Legal. Então, ver um frei pedindo carona na BR é muito estranho pra gente, sabe? Aí eu passei, tava um frei, aí o frei pedindo carona, eu falei, vou parar, né? Geralmente eu não dou carona, mas era um frei. Aí eu parei, aí o frei chegou falando espanhol. Falei, caraca, é um frei falando espanhol em Goiás. Aí ele entrou, eu falei, o senhor estava aqui no convento? Ele, que convento? Eu falei, aqui em Anápolis tem um convento franciscano. Ele, não sabia. Eu tô indo para não sei, eu tô indo para Aparecida de Goiânia. Ele, você é de Aparecida de Goiânia? Ele, não. Eu tô pegando carona com você até Aparecida e depois de Aparecida eu vou pegar uma carona até Catalão e depois eu vou até chegar em Buenos Aires. A minha cara foi a mesma da sua. Eu falei, você vai até Buenos Aires de carona? Ele, eu vou. E aí eu comecei a tirar um monte de dúvida, como é que ele faz, né? Ele contou que ele já foi até o Panamá, da Argentina ao Panamá de carona. Eu falei, como que você faz no meio do caminho? Aí ele virou pra mim e foi uma coisa que eu não esqueci nunca. Ele falou assim, Guilherme, eu sou católico. Não existe lugar no mundo onde eu não vou encontrar um lugar pra ficar. Saca? Mano, isso foi nossa, esse dia pra gente, eu gravei essa conversa no celular, mas no final eu nem publiquei, porque foi tão íntimo pra gente, assim, que eu e a Laís resolvemos guardar pra gente, sabe? Porque foi uma coisa assim, é um sentimento de catolicismo que a gente não sente todo dia, mas quando ele vem, ele reaviva a nossa fé, sabe? Quer saber que a gente nunca está sozinho, porque Cristo não nos abandona. E Cristo não nos abandona através do irmão. E isso que tu falou, Guilherme, é muito bonito e é muito maior mesmo, muito maior do que uma série de dificuldades reais que a gente não pode negar, que a gente tem com alguns pastores, algumas imposturas deles no sentido do pastorado deles, né? Por exemplo, até um tempo atrás, aí na nossa história recente, a gente viu várias denúncias de alguns bispos na CNBB que procederam muito faltosos com a fé. Então, isso é uma coisa muito inegável.
Isso é uma coisa que nos Aham. afeta profundamente, porque são pais da igreja, são autoridades da igreja. Só que o nosso procedimento de leigo em relação a isso, é claro que a gente tem que denunciar. Só que a gente tem que denunciar como igreja, a gente tem que denunciar com uma postura filial, porque a gente não pode fazer o barraco das negas no interior da igreja, quando acontece uma briga no interior da nossa família, sabe? É lamentável. Lamentável ver um pai que falta com as suas responsabilidades para com o seu filho. E eu não posso pegar o lixo todo e jogar no ventilador para... causa uma instabilidade no interior da família, sabe? E isso é feio. Então, não se trata da gente negar disso e também não se trata da gente negar, quando a gente fala, né, da nossa subordinação às autoridades da igreja, não se trata da gente negar que muitos pastores também são muito limitados no que eles devem nos oferecer. Tem pastores que não nos oferecem uma boa liturgia, tem pastores que não nos oferecem bons sermões no momento da Santa Missa, tem pastores que são absurdamente um contra-testemunho. Eu conheço uma paróquia aqui no Brasil, onde a paróquia toda sabe que o sacerdote, o pároco, ele tem uma mulher fixa. Só que as pessoas não fazem nada, sabe? E o contra-testemunho desse pastor, desse sacerdote, move muitas pessoas a não ser exigente com a sua própria vida. É claro que isso fere o nosso coração, é claro que a gente tem que levar as questões até o bispo, não é? Eu espero que nessa diocese do Brasil, o bispo possa estar dando uma solução para isso. Até onde eu sei, o bispo é ciente, está averiguando como proceder legalmente diante disso, né? Mas é claro que a gente não nega isso, né, Guilherme? Mas a nossa postura em relação a isso tudo, ainda assim tem que ser uma postura filial. Isso não é passividade, né? A nossa maior atividade, ela parte da oração. Então a gente tem que rezar para que as coisas se ajustem, para que a gente tenha também bons pastores, né? E etc. Eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que alguém que ataca o clero vai ser respeitoso com o pai e com a mãe. Porque, os nossos pais não são perfeitos. A minha mãe não é perfeita. A minha mãe é a minha mãe. Eu espero que você tenha entendido essa diferença, saca? Uma coisa é ela ser perfeita, outra coisa é ela ser a minha mãe. A minha mãe não precisa ser perfeita para ser a minha mãe, e ela não precisa ser perfeita para que eu a trate como a minha mãe. E aí a pessoa vira e fala assim, a gente tem que respeitar, meu pai e minha mãe é tudo para mim, mas eu não respeito o clero? Pera, mas eu duvido muito. Se você não respeita o chefe da igreja que Cristo colocou lá, você vai respeitar as pessoas dentro da sua casa? O quarto mandamento, ele está unido a tudo isso, entendeu? Segundo ponto, o nosso diretor espiritual, no Santa Carona, ele é um canonista. O nosso diretor espiritual ele não é fixo. Nós somos vinculados a uma paróquia, então trocou o pároco, troca o diretor espiritual. Entendi. E hoje ele antes era o padre François, que você deve conhecer do canal, né? Aí ele foi para Brasília e agora é o padre Fagner, que é canonista. E ele trabalha... A gente vai ter uma live também com o padre François. Ô, Brasil, aí é outro nível. Maravilha. E o padre Fagner, ele trabalha no tribunal eclesial. E óbvio, ele fica sabendo de todos esses casos, sabe, quando aparecem, porque é ele que julga esses casos. E aí eu estava conversando com ele, e eu conversando com ele, eu parei a pensar numa coisa. Eu conheço e eu sei de diversos escândalos de sacerdotes, porque no meio do caminho a gente vai se deparando com problemas e vai conversando com eles, e quanto mais nesse meio a gente está, mais a gente vê isso acontecer. Só que os escândalos dos leigos são infinitamente maiores. Sim, é verdade. Só que nós, como leigos, a gente não vê em nós a mesma responsabilidade que a gente acha que o clérigo tem que ter. É só a gente olhar para a nossa vida, né, Guilherme? Se eu paro agora e penso imediatamente num escândalo que eu proporciono. Né? Exatamente. Então é muito fácil a gente tacar pedra em quem está em cima do púlpito e se esquecer. Eu não estou passando pano para esses padres que têm problemas, tá? Não, eu não estou passando pano para eles. Mas a gente sempre tem que ter a postura de que, por mais que meu pai não seja perfeito, ele é meu pai. Então, como que eu trato um bispo de qualquer forma? Ele é um bispo, entende? Eu não posso tratá-lo de qualquer forma, eu não posso
sabe, escarnecer dele como se ele fosse qualquer pessoa. Não é pela Porque... sua pessoalidade, mas é pela Exato! igreja. Mas é pela igreja. É uma reverência que a gente tem à igreja, não à pessoa. E outro ponto também, a gente está caindo num problema de achar que tudo é questão de razão. Se eu for olhar racionalmente um motivo para respeitar o meu bispo, talvez, o meu bispo é genérico, tá? Eu tô falando os bispos aleatoriamente, né? Então, suponho que seu bispo seja problemático. Graças a Deus o meu não é, mas suponho que seja. O meu também não, o seu. graças a Deus. Mas suponho que o de alguém que está assistindo a gente aqui é problemático. Me dê um motivo racional para respeitá-lo. Não existe. É por isso que você é católico. Por isso que você tem fé. Entendeu? O nosso respeito pelo clero é uma questão de fé, não é uma questão de razão. É importante falar uma coisa. Entendeu? Isso que tu falou é verdade, só que infelizmente algumas pessoas podem interpretar, se não é racional, então é irracional. Não. Existe uma outra realidade. Não. Existe uma outra realidade, não existe somente esses dois extremos, o racional e o irracional. Existe também o suprarracional. E aí que está dimensionado, né, a nossa fidelidade à igreja, apesar das limitações dos nossos pastores. Então a gente entra numa Exato. suprarracional, não é irracional. Deus, que é todo poderoso e tem todos os direitos possíveis, Deus que é Deus, Ele é misericordioso com as minhas faltas, apesar das minhas faltas, Ele continua me amando. Por que eu, mísero cocô do cavalo do bandido, vou ficar me dando ao luxo de achar que posso atacar o meu bispo? Vai catar coquinho. Você acha que você é quem, entendeu? Se Deus Todo-Poderoso, no seu trono poderosaço, de onde Ele rege todo o cosmos, não joga uma bola de fogo na minha cabeça, quiçá eu vou fazer isso com o bispo. Meu Deus, que petulância é essa? Sabe? Desculpa, eu fiquei meio exaltado, mas você me entendeu, né? Eu uma vez ouvi uma frase muito bonita que dizia assim, se pesa na cabeça do bispo a mitra da sua diocese, imagina o peso da tiara papal. Né? E isso me fez ter assim, um senso de responsabilidade. O que é ser o magistério da igreja? Muito, muito grande. De fato, a nossa eu costumo contar isso. Catolicidade depende da nossa subordinação a Cristo. E a tua catolicidade local, ela depende da tua subordinação ao teu bispo local. E tu não é ninguém para te opor. Exato. Tu não é ninguém para te opor. Então, ponha-se no teu lugar, seja humilde. Quando eu fui na jornada de Madrid, eu lembro que uma das vezes que eu vi o Bento XVI de perto, ele passou no Papamóvel bem pertinho de mim, assim, na missa. Hã? Boa inveja. E quando ele passou por mim, assim, eu lembro que ele tava de vermelho, todo bonito, e eu pensei, eu nunca vou saber o que é esse homem. Eu nunca vou saber. E o mais interessante mesmo depois de morrer, eu vou continuar sem saber o que é um papa. É um mistério. É um mistério, sabe? E aí inclusive foi na jornada de Madrid que eu tive clara essa postura. Gente, diante do Papa, eu me calo. Não interessa, não vai ter assunto, não vai ter nada. É o Papa, entendeu? Ponto final. Não tem conversa. Igual eu tava conversando com o nosso diretor espiritual, eu perguntando, né? Padre, como é que funciona com relação ao direito canônico? Né? Se o bispo comete algum erro, aí tem o processo tal, que pode ser feito pela nunciatura apostólica. Aí eu fui subindo, né? Aí eu falei assim, e o Papa? Aí ele virou para mim e falou assim, Guilherme, existe uma máxima no direito canônico. Ninguém julga o Papa. O Papa está acima do direito. O Papa está acima da rota romana. O Papa está acima de tudo. Ninguém julga o Papa. Se é uma máxima do direito canônico, o Zé Ruela, da esquininha do interior do Goiás, quer julgar o Papa Francisco? Vai caçar um pau pra subir. Sabe? Pelo amor de Deus. É muito pra minha cabeça, sabe? É muita falta de humildade, né? É muita falta de humildade. Exato, cara. É muita falta de noção também. É um negócio, assim, muito absurdo.
E assim, uma vez eu ouvi falar que tem um grupo de pessoas, parece que, não sei se é no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que eles rezam pela conversão do Papa Francisco. Ai, Ou ai, seja, ai. todo mundo ali já é convertido, todo mundo ali já é canonizável, falta o Papa. Então vamos interceder pela conversão do Papa Francisco. É muita arrogância, né? Não, é igual você pensar que São Francisco de Assis virava para os seus irmãos e pediam que rezassem pela sua conversão. Olha a postura de São Francisco de Assis, rezem pela minha conversão. Os católicos hoje em dia estão querendo rezar pela conversão do Papa, sabe? Claro que a gente tem que rezar pelo Papa, né? Sim, E sem aí, dúvida alguma, que Deus o proteja. Deus conhece todas as necessidades do Santo Padre, inclusive no que ele precisa se converter. Mas não deve ser eu que pretensamente devo identificar o que deve ser convertido no Papa Francisco. Pelo amor de Deus. Né? Não, e aí, você tem um outro ponto também, né? Existe um versículo de Cristo que ele é tão pesado, mas tão pesado, que toda vez que eu vou refletir sobre ele, eu ainda gasto horas, que é assim. Jesus vira para os apóstolos e fala: o demônio me pediu para perder-vos. Eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que não caias. Oh. Só Pedro teve essa promessa. Só Pedro. Eu vou pedir pela conversão do Papa. Ah, mano, é sério, velho. Sabe? Talvez essas pessoas do Rio de Janeiro sejam a segunda volta de Cristo. Talvez eles sejam o próprio Cristo encarnado que voltou e está morando no Rio de Janeiro agora. Voltando a falar um pouquinho do neofarisaísmo que a gente vê no interior da igreja, Nosso Senhor tem uma passagem que ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim, os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés para ensinar. Escutem tudo o que eles ensinam, porque é bom, mas não façam a mesma coisa que eles fazem. E eu trago isso para a minha vida. Eu aprendo muito com pessoas que têm uma postura neofarisaica, aprendo muito mesmo, Guilherme, mas eu não me permito viver um certo segregalismo que essas pessoas vivem, né? Eu quero, e não quero com isso também fazer pose de melhor diante dessas pessoas. Eu sempre falo que, para mim, não seria problema eu revelar publicamente para Deus e o mundo o pior dos meus pecados. Para as pessoas verem o quanto imundo eu sou. Mas eu também consigo enxergar alguns excessos nos meus irmãos que não é conveniente eu me espelhar neles, né? Então, por exemplo, os meus irmãos que são neo-fariseus, né? Raditrade e coisa do tipo. Então, até com eles eu me permito aprender. É igual aquela postura de Madre Teresa, né? Eu não sei nem se é verdade essa frase. Eu fiz um vídeo de fakes agora, eu vou citar um aqui já fazendo um meia-culpa, sabe? Mas dizem que perguntaram para ela o que ela mudaria na igreja, e ela respondeu, eu me mudaria na igreja. Sabe? O Chesterton, assim, perguntaram mesmo para ele o que há de errado no mundo. Ele falou, eu. Assim, eu não sei se ela de fato falou essa frase, mas é a postura de um santo. São Francisco de Assis, quando queimaram a capelinha dele, os irmãos dele viraram e falaram assim, a gente tem que ir no Papa denunciar, a gente tem que ir no Papa, a gente tem que ir no Papa. Aí ele virou e falou assim, é verdade, nós temos que ir no Papa, porque eu preciso saber o que eu fiz de errado. Nossa. Saca? E eu acho que os santos, eles existem... Eu acho não, né? A igreja ensina que os santos existem para isso. Pra gente ver o que eles fazem e fazer igual. Sabe? E a postura dos santos é essa. Sabe? Se tem alguma coisa que tem que mudar, sou eu, não é o Papa. Entende? Sabe? Entre eu e o Papa, eu que mude para parar de atrapalhar ele. Eu que pare de atrapalhar o Papa. Interessante isso que a Dariane falou. Certas pessoas já fundaram a 8ª morada. Exatamente. A 8ª morada. Eu acho, Guilherme, que a gente tem que repensar a forma como a gente faz o nosso exame de consciência, porque talvez a gente faça o exame de consciência numa postura de muito gostosão, né? Me perdoa aqui o vulgar, né? Uhum. E isso tem que mudar, cara. Pelo amor de Deus. Voltando nessa 8ª morada aí, é igual aquela piada que contam da freira da Congregação do Espírito Santo que foi visitar João 23. Aí ela chegou e falou pro João 23 e falou assim, olá, Santo Padre, eu sou a superiora do Espírito Santo. Nossa. E ele falou, nossa, que bela carreira que você fez, hein? Tem gente que se acha superior do Espírito Santo, sabe? Claro. Nossa, meio nesse naipe. Mas a gente está rindo da situação toda, mas na verdade o contexto todo é muito triste, né? Porque de fato para chorar, a gente ri para não chorar. Exatamente.
E a gente deve rezar muito, a começar pela nossa conversão, né? Nós dois estamos aqui tratando desse assunto, mas a gente não é melhor do que essas pessoas e a gente é consciente disso, mas a expectativa que a gente tem é que as pessoas tomem consciência também da bondade que eles não têm, mas que infelizmente eles acreditam que têm, por serem tradicionais. Cara, assim, o carismático é tradicional porque a tradição é um dos tripés fundamental que compõe a estrutura da igreja, o que é a igreja, sabe? Então, eu acho que esse rótulo de se identificar, os tradicionais... Cara, eu acho... Na verdade, sabe como eu gosto de identificar? O museológico. Porque a pessoa que gosta de... Sabe aquela pessoa que só gosta de coisa antiga? Então, a cabeça dela é um museu, sabe? Então, exato. Não é tradicional, porque todo católico precisa ser tradicional. Não existem católicos que não é tradicional e outros que são tradicional. Todo católico precisa ser tradicional. É o conceito básico do tradicionalismo, né? Do catolicismo é a tradição. Agora, é claro que a gente tem que ter misericórdia. Há muitas pessoas que... eu sempre me questiono o seguinte, Guilherme. Existem os graus de maturidade. Então, quando eu vou brigar com uma pessoa, eu me pergunto qual é o grau de maturidade dessa pessoa. Essa pessoa está à frente de mim ou está abaixo de mim, nesse sentido de maturidade? Porque eu tenho condições de fazer essa leitura para ter misericórdia com a pessoa que está abaixo de mim, fazer ela compreender certas coisas, ou para ter humildade para olhar para a pessoa, olha, tu é mais maduro do que eu nesse aspecto, então devo me render a ti porque tu, com os teus argumentos, me convenceu nesse aspecto. Então, alguns com essa mentalidade museológica, tem que ter misericórdia com aqueles que estão na igreja aprendendo as coisas da igreja e, por isso, fazendo algumas coisas erradas. Não, e aí que tá. Eles precisam ter a postura de ensinar essas pessoas. Exatamente. É dar água para beber. É dar água para beber, sabe? E vale lembrar, geralmente as pessoas não estão fechadas para ensinar, sabe? Vou dar um exemplo. A Canção Nova, ela teve um problema com relação aos shows que ela estava fazendo lá. Porque eles faziam shows no mesmo lugar onde se celebravam as missas, sabe? E aí, que era no Rincão. Não é uma igreja, então é um Rincão, então eles faziam um show e aí depois ali tinha a missa. E eu me recordo de alguma coisa assim, de que talvez, eu acho que o bispo deles, né, fez uma exortação de que eles não fizessem isso, porque não se pode fazer show no meu pode descaracterizar o local, né? Exatamente. Tem que distinguir os locais, o local de culto e o do entretenimento. Exatamente. E qual foi a postura da Canção Nova? Eles construíram o Santuário do Pai das Misericórdias. E construíram um dos lugares mais bonitos da Canção Nova, que é o lugar para se celebrar missa. Entendeu? Então, nós erramos, todo mundo erra, e a gente tem que aplaudir quando a gente vê que as pessoas estão dispostas a mudar, estão dispostas a ver o que é o certo, e estão dispostas a ter zelo por aquilo que é correto. Entende? Então, eu dei o exemplo da Canção Nova, mas existem várias outras instituições, tanto tradicionais quanto carismáticas, quanto etc., que têm posturas parecidas como essa. E esse é o verdadeiro sentido do catolicismo, é a gente querer corrigir o que está de errado em nós, e ter claridade para corrigir o que está de errado no outro. Porque todo mundo vai errar. Ninguém aqui nasceu o Deus encarnado. É que nem quando cobram pra gente assim, né, Guilherme? Ai, mas tu é uma pessoa da igreja, tu reza tanto e tu faz e tu comete tantos vacilos, tu tem tantos pecados, tanto defeito. Aí qual é a nossa resposta? Mas é por isso que eu vou para a igreja. É por isso que eu rezo. Exato. Porque eu não sou bom, mas eu preciso ser bom. Se você se convence e vai para a igreja porque você é bom, tá tudo errado. Não. E aí que tá. O Papa Francisco nos dá muito exemplo disso. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi ele falando, rezem por mim. Quando aquela frase é muito forte, sabe? O Papa fala, rezem por mim, sabe? É a postura de alguém que entende que precisa da oração dos outros e que entende que o cargo que ele ocupa, na verdade, o faz precisar mais de oração ainda. Aqui no Pará, nós paraenses, a gente tem o costume de quando pede a bênção para os pais, a gente oscula a mão do pai e depois dá a nossa também para ele oscular. Em muitos lugares só se beija a mão do pai, não é? Porque é o filho que está numa situação de inferioridade, né? Mas nós paraenses tem esse costume, né? As duas mãos são beijadas. E quando o Papa Francisco foi eleito, ele abaixou a cabeça e pediu para o pessoal que estava na Praça de São Pedro abençoar ele. Então ele foi bem paraense nesse sentido.
Não. E aí, se a gente for ver, o Papa Francisco não está inventando a roda, sabe? O próprio Cristo, ao decidir se batizar, já deu esse... O batismo de Jesus, eu já participei de aulas com o padre François, que é doutor em Cristologia, e até hoje eu só consigo tirar uma conclusão. É a maior tela azul da teologia, sabe? Você batizar Deus. Tela azul, mano. Travou a humanidade. E se Cristo se dispôs a isso, sabe? É o exemplo Cristo é o exemplo dos exemplos, né? Jesus, ele é o exemplo por excelência. Sabia, não é? Desse ilogismo. São João Batista também, São João Batista questiona Nosso Senhor e Nosso Senhor fala, deixa como tá. Por enquanto. E aí? Mas é necessário tu me batizar. Mas muito provavelmente, se Cristo vivesse hoje em dia, ia ter um grupo no Rio de Janeiro que ia questionar Jesus. Exatamente. A Santa Teresinha, ela fala uma frase que eu amo. Ela fala, é próprio do amor se abaixar. Aí, sim, a gente deve se perguntar, a gente está se abaixando para amar? Eu, Laurentino, estou me abaixando para amar os Raditred? Sinceramente, é difícil. Eu acho que eu não estou me abaixando o suficiente. Mas talvez essa live aqui com o Guilherme seja um esforço. Será que eu, como pai, estou me abaixando para amar o meu filho, o Isaac José? Tenho que fazer esse sério exame de consciência sempre. Será que eu, como filho do seu Davi, eu estou fazendo isso, sabe? É próprio do amor se abaixar. Então, a gente tem que se abaixar para amar o Papa. Até no que a gente acha que é demais nele. Até no que a gente acha que é exagero nele. Sim, até no que a gente acha. E é o máximo que a gente vai conseguir fazer. Achar. Exatamente. E quando eu achar, que eu ache só pra mim, sabe? Exatamente. É muito bom ser filho, a postura. Né, Guilherme? É muito bom ser filho. É muito bom ter um pai que faz tudo por nós, né? Que assiste a Deus me deu a graça de ter o trabalho mais fácil, sabe? De não ser o Papa. Não. Entende? Deus me deu a graça de carregar o fardo mais leve, entende? Eu tenho que abraçar esse fardo e agradecer, beijá-lo e falar obrigado, Senhor. Entende? Quando o Papa falar, eu falo amém. No filme do Papa no filme do Papa Paulo VI, tem uma cena muito bonita que ele, né, Padre Montini, secretário de Estado do Vaticano, que era o cardeal Eugênio Pacelli, ele vai se meter para dar um conselho lá para o Papa, não sei Pio, não sei qual era o Pio, acho que era Pio XI, talvez, não me lembro agora, me perdoa. Aí o padrezinho, né, Montini, vai lá e dá um conselho para o Papa, diferente de tudo aquilo que estava sendo proposto. E o Papa dá assim um vrá, assim, para aquele secretáriozinho, né, fala assim, para você falar algo que o Papa não está vendo, você tem que estar numa posição maior do que a dele. Aí o padre Montini cala a boca, né, coloca o rabinho entre as pernas. Aí todos os secretários, assessores, né, do cardeal, secretário de Estado do Vaticano, que era o Eugênio Pacelli, sai e o Papa fala assim, Montini, tu fica. É uma cena do filme muito linda, né? E ele começa a conversar com aquele padrezinho, Montini, né, e fala assim, eu entendo, mais ou menos nesse sentido, né, eu entendo o que tu falou, mas, meu filho, saiba que é fácil dar conselho para um Papa. Mas é muito difícil ser um Papa. Né? Ser o Papa, né? E aí, exato, depois esse cardeal Pacelli se torna Pio XII, e depois o Montini se torna o grande Paulo VI, né? Guilherme, a gente tem 20 segundos para terminar nossa live. Então vamos fechar aqui com... Vai lá, voa! Amigo, eu te agradeço muito a tua disponibilidade em estar com a gente, Guilherme, que futuramente a gente faça outras parcerias. Boa tarde, amigo. Nossa, eu agradeço também do fundo do coração e espero muito que a gente se encontre mais vezes.